Já vimos que essa prática foi uma prática constante na vida do povo de Deus. Inclusive, a gente até olhou um texto em Êxodo que apresenta para nós uma das várias situações que o povo de Deus, o povo de Israel, teve uma atitude de murmuração contra Deus. Nós conversamos aqui sobre o que significa murmuração. Depois vimos alguns exemplos de murmuração que geralmente é contra Deus, contra Cristo e contra as pessoas, né? Nós temos exemplos de murmuração contra Deus, contra Cristo e uns com os outros. E também falamos, que é onde nós paramos, que a murmuração demonstra descontentamento com algumas coisas, como por exemplo, descontentamento por aquilo que se tem ou não, também por aquilo que o outro tem. E um detalhe que a gente sempre está enfatizando ao observar alguns textos que tratam sobre murmuração, é que murmuração é uma loucura. Geralmente é ver as coisas de maneira contrária àquilo que verdadeiramente é. E também nós vimos que murmuração demonstra descontentamento com aquilo que o outro faz. E aí a gente parou por aqui. Hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e observar aquilo que ela fala para nós sobre a ordem, ou melhor dizendo, né, aquilo que a palavra de Deus nos ordena em relação à murmuração. Será que a palavra de Deus nos ordena a não murmurarmos ou a murmurarmos? O que os irmãos acham? Estamos autorizados a murmurar? Se estamos, é porque não é um pecado, né? Murmuração é um pecado ou não? E é uma escolha pecaminosa ou não? Então a palavra de Deus vai nos ordenar de maneira direta a não sermos murmuradores. O primeiro texto que a gente vai observar sobre isso é lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Irmãos, deixa eu só aproveitar que eu lembrei de uma coisa, para pedir a ajuda dos irmãos nesse sentido. Em maio, já falei aqui algumas vezes, mas a gente vai precisar repetir isso, né? Mas em maio nós teremos eleição na nossa igreja de presbíteros e diáconos, tá? E o que eu quero pedir aos irmãos é para que você já ore por isso, e nesse sentido. E você que é homem, membro dessa igreja, esteja disposto a servir a Deus, se a igreja reconhecer você como apto para ocupar esse cargo, que é de muita responsabilidade, mas que é necessário, né, para o governo da nossa igreja e para a ordem daquilo que é necessário para a nossa igreja. Tá joia? Então, orem nesse sentido, por favor. Vamos lá, João 6, versículo 43. Quem pode ler para nós, por favor? Da parte do próprio Filho de Deus, nós temos essa ordem curta, clara e direta. Não murmureis entre
vós. Murmuração, que é uma prática muito comum de nós, como seres humanos. Da parte de Deus, não estamos autorizados a murmurar, a reclamar, a nos queixarmos, a estarmos descontentes com as coisas que o outro tem, que nós temos ou que nós não temos. Não murmuremos, irmãos. Não estamos autorizados a isso. E é um exercício que a gente precisa, obviamente, colocar em prática, né? Porque é certo que nós reclamamos e nos tornamos descontentes com muitas coisas que a gente não tem razão e necessidade alguma. É por isso que é loucura. Você saiu, o trem piorou, hein? Culpa sua, hein, cara? Vimos agora então em João essa ordem direta. Nós temos ainda outros textos que a gente vai observar. E o próximo deles é algo que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Abra aí, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 a 16. Filipenses 2, 14 a 16. Vou pedir mais um irmão para ler para nós. Então, olha que interessante. Paulo também, de maneira direta, fala àqueles crentes. Você vê, o povo de Deus, murmurador. Aí nós temos o próprio Jesus também falando à sua geração e ao seu público, para que também não murmurasse. Aí nós temos uma exortação da parte do apóstolo Paulo a crentes, para que também não fossem murmuradores, fazei tudo sem murmurações. E aí você vê que Paulo, a sua ordem aqui é mais abrangente, né, de dizer, é óbvio que implicitamente Jesus também estava falando as mesmas coisas que o apóstolo Paulo. Quando Jesus disse, não murmureis, então ele não está dando exceção. Se não é para murmurar, não é para murmurar por nada. Paulo está sendo um pouco mais específico, detalhista, em dizer, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ou seja, não há uma circunstância, podemos dizer assim, não há uma circunstância na nossa vida que nós estejamos autorizados, né, que nós estejamos justificados a reclamar, a estar descontentes e a murmurar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Aí o que é interessante é que Paulo, quando dá essa ordem, no versículo 15, ele continua relacionando algumas coisas à questão da murmuração. Qual a finalidade de não termos essa atitude de murmuração? Para que, versículo 15, vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então, isso aqui nos leva a entender que ao murmurar, nós estamos sujeitos a ser repreendidos. Quando nós murmuramos, nós
deixamos de ser sinceros. Quando nós murmuramos, continuando no versículo 15, nos tornamos culpáveis, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então também nos dá a entender que, ao ser murmuradores, nós não apenas nos tornamos repreensíveis, insinceros, culpáveis, mas a gente se assemelha àquilo que a própria sociedade, as próprias pessoas que não temem a Deus são e agem, para que torneis inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Veja só, irmãos, a geração pela qual nós vivemos, né? Aonde as coisas são tão mais fáceis de ter, e ainda assim o que a gente vê predominando na vida das pessoas nos dias de hoje é reclamação e descontentamento por absolutamente quase tudo. Não sei se a gente comentou isso aqui em algum momento anteriormente, mas, por exemplo, o tempo em que nós éramos crianças, as coisas eram muito mais difíceis de se obter do que hoje, vocês concordam? Hoje as coisas são muito mais fáceis de se obter. E aí os filhos nossos que vivem nesses dias, que têm aquilo que nós não tivemos, eu não sei quem, eu acho que eu vi isso no Instagram, no YouTube, não sei. Está aqui assim na ponta da minha língua para eu lembrar, mas uma determinada pessoa falou que, é de uma mentoria financeira que eu estou fazendo por ter conhecido um colega de ministério no mestrado de São Paulo. E aí ele estava compartilhando sobre algumas coisas, né, que a gente precisa fazer em relação a finanças, a dinheiro, a administração e tudo mais. E aí ele estava falando que hoje os supermercados, primeiro que ele começou a falar de que hoje as marcas usam cores que inconscientemente, e há estudos para isso, né? Mas que há estudos onde essas cores acabam influenciando a gente a querer estar naquele lugar e a consumir as coisas que aquele lugar oferece. Então, por exemplo, ele disse que muitas marcas usam cores como vermelho e amarelo. Aí ele citou sobre as Americanas, ou alguns supermercados. E aí não necessariamente em relação à cor. Mas de que quando você vai no supermercado, você deve ir com uma lista para que você, ao entrar, compre apenas as coisas que estão naquela lista. E não se deixe ser dominado por outras coisas que você vai vendo, e aí você acaba comprando, mas não tinha como objetivo pegar aquilo. E aí ele falou que isso já sendo um desafio, na hora que você entra na fila do caixa, o que tem ali? Não é? Isso tudo não é feito de maneira inocente. Porque todo mundo faz, e aí vamos seguir um modelo. Mas é justamente porque está fácil, são coisas pequenas, são coisas chamativas, e aí você pega. Enfim, estou falando tudo isso porque aí esse colega disse que muitas vezes ele saía para ir no supermercado com o filho, o que é um problema, e quem é pai sabe, né? O que acontece. Também tem lá aqueles carrinhos de Hot Wheels, e ele tem um menino, e aí ele estava falando que muitas das vezes ele comprou carrinhos de Hot Wheels para o filho, e disse que a quantidade de carrinhos que o filho dele tem, com a idade que tem, é muito mais do que aquilo que ele teve ao longo da vida inteira. Eu estou dizendo isso para
que a gente perceba que os dias que nós vivemos, as facilidades são muito maiores do que nos nossos dias. E o que acontece? Reclamação, murmuração, descontentamento. Os nossos filhos, né, estão abarrotados de brinquedo, caixas e caixas, mas não serve. É pouco, quer mais. Esse é o espírito, né, do mundo nos dias de hoje. Diante de tanta facilidade, eu acho que isso até resulta, talvez, quanto mais facilidade, mais esse espírito de murmuração e descontentamento. Porque nós que vivemos um tempo onde as coisas não eram tão fáceis e a gente tinha poucas coisas, nós éramos mais ou menos descontentes e murmuradores. Não é? Parece que quanto mais fácil, mais você fica descontente. Quanto mais difícil, menos descontente, né? Então é algo para a gente refletir. Mas é aquilo que a gente está vivendo. E Paulo já havia antecipado isso. De certo modo, esse também era o espírito naqueles dias, aonde murmuração e descontentamento leva a ser como a geração pervertida é longe de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, a gente está ainda no versículo 15. Geração essa pervertida e corrupta, murmuradora, porque não entende da graça, do amor de Deus, do nosso imerecimento diante de Deus, e ainda assim Deus concede as coisas para nós. Mas Paulo diz, vocês que entendem quem são, quem Deus é, o que Deus fez, vocês que não têm motivo algum por causa da clareza de conhecer o que Deus revela, não tendo motivos para murmurar, vocês por isso devem resplandecer como luzeiros no mundo. E aí o que a gente observa? Quando a gente olha principalmente para o povo de Israel no deserto. Esse povo deveria também ser luz, deveria ser sal, deveria fazer a diferença. Mas foi um povo extremamente descontente e murmurador. Às vezes nós que temos conhecimento e deveríamos ser exemplo para o mundo, nós não somos. Mas a gente acaba adotando o mesmo espírito do mundo. De termos tudo na mão, mas ainda assim a gente reclamar e ser descontente. Versículo 16, Paulo encerra dizendo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, o cristão é exortado a não ser murmurador. E como que ele deixa de ser murmurador? Preservando a palavra de Deus na vida e no coração. Irmãos, e não tem nada mais óbvio do que isso. Porque veja só, se nós desconhecemos do amor de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia, de nos conceder aquilo que a gente não merece, qual que é a atitude que a gente vai ter? Que foi a mesma que o povo de Israel teve, porque esqueceu. E olha que eles tinham aqueles sinais extraordinários. Você vai murmurar. A ideia aqui, só para ilustrar, é mais ou menos com aquilo que acontece com algumas pessoas que vêm de um contexto de muita dificuldade, de muita escassez, e aí, por ter um dom, um talento, ganham fama, notoriedade, sucesso, dinheiro, mas aquela pessoa continua na mesma simplicidade, na mesma humildade. Geralmente isso acontece porque ela se lembra de onde ela é grata para com aquilo que ela conquistou,
sabendo que ela veio de um contexto muito difícil e ela dá valor para aquilo. Então, quando nós nos afastamos de Deus, quando a gente deixa de manter a palavra de Deus preservada na nossa vida e no nosso coração, a gente se esquece daquilo que Deus diz para Paulo, por exemplo: a minha graça te basta. Se a gente se lembra que a graça de Deus já é suficiente, basta para a nossa vida, vai ter alguma coisa que você vai reclamar? É como se fosse assim, né? Nós passamos por uma dificuldade extrema. Aí você passa por dificuldades menores. Essas dificuldades menores serão empecilho, já que você passou por uma dificuldade extrema? Nós estamos aqui falando na teoria, né? Então Deus já nos deu a melhor coisa que a gente poderia receber, que é a vida eterna, e coisas relacionadas a isso. Se a gente já recebeu a melhor dádiva de Deus, todas as demais coisas são pequenas para a gente não ser grato para com Deus. Então, pensando numa questão prática, olhando aqui para o texto de Filipenses, versículo 16, devemos preservar a palavra de Deus no nosso coração. Quanto mais a gente está em conexão com Deus, quanto mais a nossa mente está lembrando da palavra de Deus, quem Deus é, o que Ele fez, menos ingratos e murmuradores nós seremos. Mas, quanto mais a gente se esquece e deixa de estar próximo com Deus, a gente vai murmurar. Isso é uma questão lógica, né? E a gente está sendo recomendado naquilo que a gente já pode entender e colocar em prática. Vamos para um outro texto, lá para Tiago, capítulo de número 5. Eu estou ensaiando, irmãos, para pregar esse texto aqui na igreja. Talvez eu pregue ele na virada, no culto da virada, tá? Já tem um tempo que eu estou meditando nesse texto. E aí parte dele, no versículo 9, Tiago disse para os crentes: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E ele vai dar motivos para isso, né? Para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nós não vamos aqui discorrer do texto, para eu já não adiantar a matéria, né? Mas a ordem é, mais uma vez, para um outro grupo de crentes, porque anteriormente foi Jesus para com a sua plateia, né, o seu público, depois Paulo para com uma igreja específica, que era a igreja dos Filipenses, e agora o Tiago em relação a um grupo de crentes, quando ele disse: não vos queixeis uns dos outros. Vamos nos lembrar que o contexto que esses crentes aqui de Tiago viviam era um contexto de dificuldade. E geralmente, quando a gente passa por dificuldade, o que a gente faz? Dentre várias coisas, você fica descontente, murmura, reclama, queixa. Aí, Tiago está sendo assim, bem objetivo com esses crentes. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades, mas se lembrem que Deus é o justo juiz que julga com justiça. Então, não murmurem, não se queixem uns dos outros para não serdes julgados, que o juiz está às portas. Mais um último texto, vamos para Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, nós não chegamos lá ainda, né? Estamos quase terminando o capítulo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9.
Pedi um irmão aí para ler para nós também. Há um outro grupo de cristãos vivendo o mesmo contexto. Então, olha como que murmuração é problemático. O povo de Israel murmurou o tempo todo, todos os dias. Jesus vem, precisa recomendar e ordenar que o povo não murmure. Aí vem os apóstolos, vem os discípulos, eles continuam tendo necessidade de dizer ao povo de Deus, não murmurem. Mais uma vez aqui Pedro também falando, sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Vários exemplos, né, meus irmãos, de que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente não murmure, não reclame e não se queixe. Nós já adiantamos, nós já falamos sobre isso. Há motivos do porquê que nós não devemos murmurar. Já falamos que um dos motivos é porque é loucura. A graça, meus irmãos, é o próprio Deus que está dizendo para nós que a graça dele já é suficiente para a gente ter uma vida de gratidão eterna. Se é Deus que está dizendo, ele está dizendo uma verdade para nós. Então o problema é o nosso coração, é a nossa mentalidade que precisa ser corrigida. Se contentar com a graça de Deus. Vários motivos. Mas eu quero aqui pontuar alguns. Talvez a gente até repita. Por que que nós não devemos ser murmuradores? Porque quando murmuramos primeiramente contra quem? Estou murmurando contra a Priscila. Que eu pedi a Priscila para fazer algo, ela não fez. É só um exemplo, tá? Quando eu murmuro contra ela, estou murmurando contra quem? Indiretamente, primeiramente, contra Deus. Esse que é o problema. O maior motivo para nós não murmurarmos é que nós estaremos murmurando contra Deus. O que diz lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 8? Abre aí a sua Bíblia. Êxodo 16, 8. Alguém lê para nós. Então, olha só, né? Já havia sido afirmado, Moisés dizendo ao povo, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Palavras sinônimas são usadas, murmurações e queixas. Eu sempre tenho falado aos irmãos que palavras sinônimas ou repetição de uma mesma ideia é para chamar a atenção de que aquilo ali é para ser observado. O povo de Israel teve essa característica constante de murmuração, reclamação, descontentamento, queixa. E nas palavras de Moisés, isso aqui é enfatizado. O Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais, e aí ele diz, vocês não se queixaram contra mim. Vocês não murmuraram, reclamaram contra mim, mas contra Deus. E aí olha só, a palavra, a compreensão, uma ideia teológica dita por Moisés. Pois, quem somos? Como é que está aí? Quem somos?
nós. Em outras palavras, é como se Moisés estivesse dizendo, incluindo ele, porque ele não era melhor do que o povo. Pecou também. Mas incluindo todos, o que Moisés disse? Quem somos nós para estar descontentes com? É o exercício que a gente deveria fazer, irmãos. Quem é você para estar descontente com Deus que já fez tudo por você, sendo você pecador e merecedor? Mas a gente se esquece, né? E aí quando a gente esquece, a gente reclama. Mas é uma ideia teológica, em poucas palavras. Quem somos nós para murmurar contra e estar descontente contra Deus? As vossas murmurações, mais uma vez Moisés deixa claro isso e repete a mesma ideia. As vossas murmurações não são contra nós. Moisés que era o líder, Moisés é que governava o povo, Moisés que era o intermediador, Moisés que via as causas do povo e ia rogar a Deus para que Deus favorecesse o povo. Mas Moisés tem uma compreensão clara. Vocês estão murmurando contra mim, mas não é contra mim, é contra Deus. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A gente pega esse texto e a gente tem o principal motivo para nós não sermos murmuradores, que é, ao murmurar, eu estou murmurando contra Deus. E quem somos nós para estar descontentes? Ah, porque eu sou assim. Quem é você? Ah, porque eu tenho... Por que o meu esposo é desse jeito? Por que a minha esposa é desse jeito? Por que meus filhos são assim? Por que o meu carro é esse? Por que isso? Porque... Aí você se lembra. Quem é você para estar descontente com alguma coisa? Acho que eu já contei essa situação na minha vida. Quando eu e a Flávia fomos casar, a minha sogra nos deu uma opção assim muito ruim. Ela deu a opção: ou vocês escolhem a festa ou escolhem ganhar o dinheiro. Aí, graças a Deus, a Flávia não tinha aquele sonho, né, de ter aquela festa pomposa. E aí ela escolheu receber o dinheiro. Aí o que nós fizemos com o dinheiro? Compramos um Palio 2003 Fire 1.0. Carrinho bom. Ah, deve ter sido 2012, 2013, por aí. É. Comprei de um único dono, que era diácono na minha igreja, zelador. Beleza. Que bênção, né, irmãos? Casei já tendo ganhado um carro. Apesar de ser um Palio Fire, é 1.0. E aí, quando a gente veio para Patos, a gente morou ali perto da prefeitura. E ali tem uns morros, né? E eu lembro exatamente que às vezes eu ia subir um morro com um carrinho, aí eu começava a bater. Eu não entendo muito de carro, não sei se é engrenagem. Questão lá do câmbio, né? Aí ia querer morrer. Aí eu ia para murmurar e reclamar e eu lembrava. Quem sou eu para murmurar, ainda que fosse a minha sogra? Mas quem sou eu para murmurar contra a minha sogra? Ela que me deu. Esse é o exercício, né? Que a gente tem que fazer, de entender, meus irmãos, que tudo é graça. Nós não escolhemos viver, nós não escolhemos ser como nós somos, nós não conquistamos as coisas por nós mesmos. Tem um texto que eu gosto demais também, que eu me lembrei aqui, ó. Abra aí em Deuteronômio, capítulo 8. Aí o que acontecer?
Se eu não tivesse o carro, tivesse que subir um morro a pé, aí eu ia reclamar, entendeu? Vai sempre ter um motivo, assim, motivo entre aspas, né? Lógico. Vai sempre ter algo na nossa cabeça que nos motiva a reclamar. Porque as coisas nunca vão ser do jeito que a gente quer. Deuteronômio 8. Eu vou ler todo o capítulo, tá? Só para a gente observar aqui algumas coisas. Algumas eu já falei aqui em alguma ocasião, não tem muito tempo, mas a gente vai ler aqui todo o capítulo. Esse capítulo é muito legal. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Então, olha só, o texto já começa Deus dizendo ao povo assim, seus pecadores, falando ao povo, vocês vão entrar numa terra, mas vocês vão entrar porque eu prometi dar a terra. Não foi porque mereciam. A gente vai ver até para frente aqui isso de uma maneira mais clara. Não foi porque eles conseguiram com o próprio braço, com a própria capacidade deles. Mas foi simplesmente porque Deus disse assim, eu vou dar uma terra para o povo que eu vou escolher. E aí eles foram escolhidos para ser parte do povo de Deus. Por isso que iam receber aquela terra. Então está falando da mesma graça que a gente está observando aqui na nossa reflexão. Versículo 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, o que Deus fez? Te guiou. Não foram vocês que foram sozinhos. Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Veja bem, irmãos. Se a gente aplicar isso à nossa vida, também tem o mesmo valor. Quem é que nos guiou e irá nos guiar durante todos os dias da nossa vida para a gente chegar onde a gente chegou e vai chegar onde a gente chegará? É Deus que guia. Aí vai falar, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Isso aqui a gente já também aplicou em uma outra questão. 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender, olha só. Então, a didática de Deus e por que Deus mesmo permitiu o povo passar por certas dificuldades e depois supri-los, para ensinar que esse povo não tinha capacidade por eles mesmos, eles não eram autossuficientes, eles não eram independentes, mas eles dependiam de Deus, que é quem os guiou e que é quem os sustentou. Então foi para ensinar, para que eles entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, porque o que Deus fala, Deus faz. 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz, olha aí, quem é que faria esse povo entrar na terra? Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar em que tipo de terra? Não uma terra qualquer, mas numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo. Olha quanta graça, irmãos. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, de oliveiras, azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, olha só, um detalhe. Deus quem dá, Deus quem guia. Quando a gente tem essa percepção, qual é a consequência? Que é o oposto de reclamar. Isso, gratidão,
adoração. Porque quem sou eu? Eu sei quem eu sou. E sendo quem eu sou, Deus me deu tanta graça, tanta bênção, eu não tenho motivo para reclamar. Versículo 11. E aí, veja que Deus, vários momentos, vai repetir. Guarda, não esqueça, te lembres, que é aquilo que a gente mencionou anteriormente. Quando a gente se esquece de quem Deus é e do que Ele faz, a gente reclama. Quando a gente está com isso fresco na memória, ao invés de reclamar, a gente agradece e louva a Deus. Guarda-te, versículo 11. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Olha só. Por que a gente não pode esquecer de Deus? Para quê? Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que te conduziu, aí ele vai dizer, não foram vocês, mas foi Deus que te conduziu, versículo 15, por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Bem por quê? Porque quando a gente entende que não merece, mas é Deus na sua graça que faz, é para o teu bem. Agora, quando a gente não entende isso, a gente vai continuar reclamando. 17. Não esqueça que é Deus quem deu, que é Deus quem guiou, que é Deus quem prometeu, que é Deus quem fez, que é graça, bondade. Pois, não se esqueça para que não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, vamos juntos aí? Porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Continua. Se te esqueceres, olha só, qual que é o problema da gente esquecer, que não é por nós, mas é por Deus. Se esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, no caso aqui não idolatria meramente, mas o próprio coração, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Esquecer do Senhor é achar que a gente não precisa dele. É se deparar com coisas na vida que nós não temos controle. A gente vai começar a reclamar, vai começar a murmurar. Não vai ser grato para com aquilo que de mais importante Deus nos deu. E isso leva a Deus tratar conosco e nós nos perdermos. A ideia aqui é perecer. Deus tratará conosco se nós estivermos tendo essa conduta, já experimentando e tendo ciência do que a gente tem a respeito de quem é Deus e do que Ele faz. É muito sério, meus irmãos. E assim, todos nós temos essa dificuldade. Mas todos nós precisamos exercitar quem somos nós para murmurar e reclamar contra Deus. Graça. Deus nos deu sem merecer. O principal motivo é esse, mas a gente já analisou aqui também
No mesmo texto de Êxodo 16:8, e aqui em Deuteronômio tem isso. Um segundo motivo é porque Deus é quem dá. Então nós não temos motivo para reclamar, murmurarmos, porque é contra Deus, e é Deus quem nos dá as coisas. Se é Deus quem dá, nós deveríamos ser agradecidos, porque quando murmuramos, estamos sendo injustos. Não é justo eu reclamar com Deus, que é quem me dá as coisas. E dar já é mais do que suficiente, irmãos. Só que a gente sempre quer mais sem precisar. Deus já dá mais do que a gente precisa. É loucura. Não é justo reclamarmos, sendo que Deus já nos deu tudo que a gente necessita. Uma terceira razão, e essa aqui não é que é mais importante, mas vale nós nos preocuparmos. Deus odeia reclamação e murmuração, porque não faz sentido. Deus odeia. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Pontuar já aqui uma primeira coisa. Primeira recomendação do apóstolo Paulo para esses crentes e para nós, em relação a uma série de coisas, mas mais especificamente a murmuração, é: Deus não quer que a gente ignore algumas coisas. Em outras palavras, Deus quer que a gente tenha ciência, se lembre, esteja assim, com a mente clara de algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar e ter guardado no coração. No caso aqui desses crentes, no contexto deles específico, que coisas eram essas que Paulo não queria que eles ignorassem, que eles tivessem ciência, que eles se lembrassem? Ele vai dizer que os nossos pais, ou seja, os antepassados, os crentes do passado, lá no Antigo Testamento, lá em Israel, no deserto, os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O que significa essas duas coisas? Estiveram sob a nuvem e passaram todos pelo mar. O que você entende sobre isso? Isso. E o que é... Hã? Deus cuidando, né? Isso, exatamente. Em outras palavras, todos eles desfrutaram da graça, da bondade, do cuidado, da fidelidade, do amor, etc, etc, etc. Aí Paulo está dizendo assim: crentes, não se esqueçam que vocês podem olhar para o passado, olhar para a história que vocês conhecem, que vocês têm um registro e saber que o povo de Deus é um povo agraciado, favorecido. Versículo 2. Aí ele continua dizendo outras coisas que ele queria que esses crentes se lembrassem. Também todos eles foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Está falando de graça, de bênção.
3, continuo falando. O que mais? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Está falando aqui das bênçãos que eles já desfrutavam pela obra de Cristo que seria realizada. 5. Entretanto, Deus, olha aí, apesar desse povo ter experimentado de tanta bênção, tanta graça, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, morreram no deserto. Deus odeia murmuração. Porque, irmão, se a gente parar para olhar e pensar, Deus nos abençoa demais. Mas é muito. Só que a gente não para olhar. A gente só para olhar e se comparar com o outro. Por que o outro que é ímpio vive isso, faz isso, tem aquilo outro, e eu não? Deus não se agradou da maioria deles. O que isso significa? Que a maioria deles foi murmurador. E como Deus odeia, o que aconteceu? Morreu. Se foi para o céu, para o inferno, aí é outra matéria. Aí nós não temos material suficiente para saber se foi a maioria para o inferno ou não. Mas o fato é que Deus castiga, irmãos, um murmurador. Sim. Não, mas aí a gente tem que entender o que significa ser povo de Deus, né? Amém, né? Que tenha sido sim, né? Mas entenda o seguinte, Peter. De certo modo, a igreja é povo de Deus. Mas o próprio Jesus disse que trigo, joio. Inclusive, pessoas que já fizeram parte do povo de Deus, desfrutaram de bênçãos. Santa Ceia, dos sacramentos, do convívio com os irmãos, da presença de Deus, da palavra de Deus, do auxílio dos irmãos, do aconselhamento, bênçãos, mas nunca foram daqui, de fato, de verdade. Então, não necessariamente receber um título, como, por exemplo, a gente já disse aqui em outras ocasiões, não necessariamente alguém que professa a fé e é batizado significa que ele é povo de Deus. Porque o importante não é a igreja visível, é a igreja invisível. Você pode não fazer parte da igreja visível, deveria. Mas você pode não fazer parte da igreja visível. Mas se você faz parte da igreja invisível, isso já basta. Porque significa que você está no céu. Mas, automaticamente, quem faz parte da igreja invisível é compelido, atraído, ele deseja, isso vem da parte de Deus, para que ele faça parte da igreja visível. Mas quem dera, se todos que estivessem aqui, eu não falo todos os que estão aqui, mas todos que fazem parte da igreja fossem genuínos crentes, né? Isso traria conforto no meu coração. E menos problema. Hã? Isso. Você vê como é que é graça. Que Deus odeia, irmãos. E a gente não sei se a gente é muito diferente do povo de Israel, né? Enfim. 6, vamos lá. Ora, aí agora, primeiro Paulo fala assim, não ignorem, se lembrem das coisas do passado que Deus fez. Aí agora ele aplica algo para os crentes, no contexto que eles estavam vivendo, nos dias deles.
Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Geralmente a murmuração existe porque a gente não está contente com aquilo que tem. Quando a gente não está contente com aquilo que tem, o que você faz? Você cobiça. É isso que está falando. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A palavra divertir-se aqui, irmãos, tem conotação sexual, tá? Porque naqueles dias os povos pagãos tinham festas, como é que é o termo? Festas que envolviam essas coisas. Mas eu queria era outra palavra. Então o povo cobiçou essas coisas, né? Eles se envolveram com esse tipo de prática. 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. E aí olha só. Num só dia caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova. O que acontece conosco como pais? O menino fica o dia inteiro. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, deixa. O que isso, assim, é lógico que o exemplo é pecaminoso, né? Mas só para ilustrar. O que isso vai causando em nós? Menino, você está me testando, não é? Fala assim, ó, vou te bater, vou te sentar a mão na orelha. Para, aí o menino fica lá. Até a hora que você faz? Você senta a mão na orelha dele. Assim, um exemplo é meio ridículo, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Você murmurar, nós como filhos pirralhos, imaturos, ficar murmurando é pôr a Deus à prova. Eu sou longânimo, mas chega no limite, eu vou te matar. E assim, glória a Deus, porque a morte para nós é salvação, né? É ser promovido. Mas, às vezes vai sofrer. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus usou o exterminador do futuro para metralhar aquele povo e eles morrerem. 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Então, olha para o passado, larga de ser ignorante, burro. Olha para o passado, olha para a história, veja o que Deus fez, concedeu de graça, mas porque murmuraram, Deus consumiu esse povo. Para de murmurar. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, sorte que possais suportar. Irmãos, eu vou caminhar aqui um pouquinho mais, que a gente está chegando no final. Só relembrar. Por que nós não devemos murmurar? Porque é contra Deus, porque é contra aquele que dá, e porque Deus odeia. Porque não justifica. E, concluindo então, o que observamos é que aquele que é murmurador jamais está satisfeito, porque não reconhece nada de bom que tenha acontecido e só vê o que não acontece. Uma citação aqui. Murmuradores são insaciáveis, porque suas expectativas são irreais e infantis. Veio João Batista, que não comia nem bebia, e disseram, tem demônio. Veio o filho do homem que comia e bebia, e disseram,
Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O tom geral dessa conduta do coração e do relacionamento se resume de fato de, se não atender às falsas expectativas que criam, se não estiver de acordo com seus interesses infantis, murmuram. Não nos enganemos, a murmuração é pecado e, portanto, passivo da disciplina do Senhor. Olhando para o texto de Coríntios, aonde Deus consumiu aquele povo porque murmurou, nós que somos iguais, por que nós não somos consumidos muitas vezes? Não que os crentes no Antigo Testamento não recebiam isso. Eram tempos diferentes. Mas a mesma coisa acontecia. Mas, nos nossos dias, sendo murmuradores como nós somos, Deus odiando, por que Deus não nos mata? Porque a ira de Deus é impedida por Jesus Cristo. A serpente de bronze, Moisés como um tipo de Cristo e tantos outros que foram um tipo de Cristo. Em Números capítulo 16, versículo 41 a 50, eu vou ler aqui rapidinho por causa do tempo. Apresenta isso para nós. Diz assim: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. Deus foi provado, a ira de Deus foi incitada. O próprio Deus declarou: sai da reta, que eu vou matar esse povo. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o seu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo, deitou incenso nele, fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram antes, por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. A ideia aqui, irmãos, é mais ou menos a gente se colocar nessa situação. O povo murmura 2 vezes contra Deus. Deus mata já alguns, aí para piorar o povo murmura de novo, aí Deus vai para matar esse povo, alguns começam a morrer. Moisés fala para Arão assim: sai correndo, vai lá, faz aquilo que aponta para Cristo Jesus, para que por meio de Cristo Jesus a ira de Deus seja aplacada. De certo modo, é lógico que aqui é só para ilustrar. Não quer dizer que necessariamente acontece assim, né? Mas é como se fosse assim. Quando a gente começa a murmurar contra Deus, Jesus sai correndo. E aí coloca entre Deus, o Pai e nós. E a ira de Deus é aplacada, porque Ele olha para Cristo e fala assim: eu já derramei a minha ira sobre o meu filho. Agora, tira Cristo.
Aí olha só, qual que é a didática de Deus? Vou deixar esse povo passar fome. Então deixemos as nossas... Não. Mas... É. 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 Mas a gente está aprendendo, né? Sobre o problema e a gravidade de murmurarmos. Então é propício para a gente passar isso para os nossos filhos. É. Para encerrar, irmãos, existe uma murmuração justa. Abra em Atos 6:1. Hã? Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, a murmuração justa no sentido de que, quando algo que deveria ser feito não é feito, tem que ser corrigido. Por isso que eu coloquei entre aspas, né? Porque não necessariamente é uma coisa certa, mas a gente vê que pelo contexto, onde até a própria palavra aparece, você vê que aquelas pessoas que estavam reclamando de algo que deveria ser corrigido. É, mas é porque assim, parece que com a palavra murmuração carrega uma conotação sempre pecaminosa, né? Sim, sim. É, de assim, olha, eu estou reclamando por algo que é justo. Porque o dever é assistir os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Se isso não está acontecendo, eu tenho algo justo para poder apontar, a fim de que seja corrigido. Mas aí cautela com isso, né? Porque o nosso coração é enganoso. Mas assim, é só um parênteses para a gente ver esse caso aonde isso aqui acontece. Irmãos, ao invés de murmurar, seja sempre contente. Se lembra da obra de Deus, da obra de Cristo, da graça. Ao invés de murmurar, sempre seja grato. Sempre veja as coisas pelo lado bom. Porque, com certeza, há coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Alguém quer fazer algum comentário? Ou fazer alguma pergunta? Não? Tem nada para murmurar não, irmãos? Vamos orar então. Vamos colocar de pé. Meu Deus, te damos graças, porque o Senhor é tudo para nós e já fez tudo por nós através de Jesus Cristo. Te agradecemos porque sempre temos motivo para agradecer, ser gratos. E, ó Deus, não termos que reclamar de absolutamente nada. Nos ensine, trabalhe em nós, para que a gente entenda que nós dependemos do Senhor, que tudo vem de Ti. Ó Deus, e que dessa forma
a gente possa mostrar ao mundo quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Leva-nos em paz, ser conosco, que possamos voltar, ó Deus, mais à noite, para continuarmos prestando um culto ao Senhor e te adorarmos. Em nome de Jesus. Amém.